Então é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar de 5 fatos sobre a autoestima, 5 fatos que estão adoecendo a sua autoestima. E lembrando o que é autoestima? Autoestima é a maneira como você se vê, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata. E essa autoestima, ela precisa estar saudável. Existem 2 tipos de autoestima. Existe a autoestima saudável, aquela que você precisa ter para fazer com que a sua vida aconteça do jeito que você deseja, e existe a autoestima doente, aquela que está enfraquecida. Por quê? Quando uma autoestima está doente, você não consegue confiar em si, você perde a sua autoconfiança. Escreve aqui, autoconfiança. Autoconfiança só é possível quando eu me vejo capaz. Quando eu me vejo forte o suficiente para encarar um desafio. Quando eu me vejo menor, quando eu me vejo alguém pequeno, quando eu me vejo alguém que não é tão bom o suficiente assim, obviamente que a minha autoconfiança diminui. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Boa, Gessilda, autoconfiança. Lele também por aqui, o Everton, a Caroline, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sem autoconfiança, eu não consigo entrar em ação. E aí lembra, é a ação que gera transformação. Escreve aí no teu caderno, ação gera transformação. Se você não tem ação, você não consegue mudar nada na sua vida. A sua vida continua da mesma maneira. A sua vida só vai mudar quando você voltar a agir. Essa falta de ação está mantendo a tua vida, talvez, num sofrimento que você já não aguenta mais. Talvez a sua falta de ação está deixando você vulnerável, adoecida, inclusive fisicamente. Por isso que você precisa agir. E quando eu ajo, quando eu entro em ação, eu tenho resultados. E normalmente, se eu tenho autoconfiança, eu vou agir com muito mais intensidade. E com mais intensidade eu vou ter resultados melhores. Tudo bem? Faz sentido? Boa, Yoshi, ação gera transformação, sempre. E existem 5 fatos que você precisa saber que estão provavelmente adoecendo a sua autoestima, essa maneira como você se enxerga. E o primeiro fato, e eu quero que você escreva aqui, é o apego ao passado. O apego ao passado, que inclusive vai ser aí a nossa temática da nossa aula de terça-feira da comunidade Autoestima Saudável. O apego ao passado. Entenda uma coisa, o passado, o que eu vou te falar aqui é óbvio, mas as pessoas têm dificuldades de entender isso. O passado não existe, porque o passado já acabou. Só que você ainda está olhando para esse passado como se ele estivesse no teu presente. E aí quando você mantém esse passado aqui na tua mente, o que acontece? Você sofre. Você tem pensamentos, você tem sentimentos, você muitas vezes muda o seu comportamento por esse passado. É preciso, urgentemente, fechar essas histórias que estão abertas. Quem aqui se vê apegado ao passado? Escreve eu aqui só para eu saber. Isso, enquanto você não dessensibilizar a emoção que existe ligado a esse passado, ao fato desse passado, você continua nesse mesmo ciclo. A Yoshi, eu às vezes. O Luiz, eu. Obrigado pela sinceridade de vocês. Isso, infelizmente, faz com que a sua autoestima adoeça. Por quê? Você está revivendo uma situação que talvez tenha sido ruim para você lá atrás, uma situação desagradável para você. Só que você está hoje em um outro momento da vida, só que aquilo que aconteceu machuca a maneira como você se vê, distorce a maneira como você se vê. E você talvez hoje não seja mais aquela pessoa, por exemplo, que cometeu um erro. E que foi talvez um erro grave, algo que foi pesado para você, mas você não é mais essa pessoa. Faz sentido? Você provavelmente evoluiu, você provavelmente teve novos conhecimentos. Então esse apego ao passado faz com que você adoeça a sua autoestima. Por isso que eu tenho uma frase que eu gosto muito,
que é fazer as pazes com a história. Escreve aqui, fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é essencial para que você possa andar para frente. Enquanto você não faz as pazes com essa história, e essa paz é aqui, é interna muitas vezes, você fica preso a um fato que não existe mais. Puxa, foi ruim? Foi. Você talvez tenha sofrido? Sim, mas já foi. Fazer as pazes com a sua história é essencial para você recuperar a sua autoestima. Enquanto você não faz as pazes com a sua história, enquanto você vive aqui no presente, mas com a tua mente lá no passado, você vai continuar com a sua autoestima doente. Tudo bem? Faz sentido? Esse é o primeiro fato sobre adoecimento de uma autoestima. Bom dia, Fátima. Bom dia, Thalita. Sejam bem-vindas. A gente está falando aqui sobre 5 fatos que deixam uma autoestima doente. E o primeiro deles, apego ao passado. O apego ao passado. Fazer as pazes com a sua história é essencial. Tudo bem? A Gessilda, hoje acordei pensando nisso, olha só, muito bom. Nada é por acaso, Gessilda, nada é por acaso. Bom dia, Thalita, nada é por acaso. Esse apego ao passado, ele é como se você tivesse, imagina o seguinte, imagina que você tem uma casa e na sua casa, é uma casa, vamos dizer, pequena. E você traz muito mais coisas do que cabem na sua casa. Não há como você viver naquela casa. A vida acontece no presente. Um dos maiores desafios que a gente tem é viver no presente. Porque a nossa mente, e aí eu já vou falar do segundo fato que abala a sua autoestima, que adoece a sua autoestima, escreve aqui, é pensar demais. Escreve aqui, pensar demais. A nossa mente, ou ela está muitas vezes lá no passado, e aí você sofre, porque você sabe o que aconteceu, as consequências, sei lá, de uma decisão que você tomou, de uma escolha, e a tua mente fica muito tempo aonde? Lá no futuro, onde você também sofre. Por quê? Por que a nossa mente ela fica tanto lá no passado, tanto no futuro quanto no passado? Primeiro que no passado, ela fica por conta dessas emoções que estão ativas. Só que no futuro, o que acontece? No futuro, é uma questão de sobrevivência. E aí a interpretação que você tem de algum fato faz com que esses pensamentos fiquem acelerados. Quem aqui tem pensamentos acelerados? Assim? Parece que a sua mente parece um metrô, uma velocidade incrível. Você talvez hoje tenha isso. E pensar demais adoece a sua autoestima. Por quê? Porque normalmente quando você não tem o domínio dos seus pensamentos, quando você não consegue dominar os seus pensamentos, você tem pensamentos enfraquecedores. Pensamentos que acabam detonando a sua autoestima. A Neide, bom dia, Neide. A Neide já entrou, já se identificou. Bom dia, Marlene, seja muito bem-vinda também. Já se identificou. Pensamentos acelerados. E normalmente esses pensamentos, sem esse domínio, faz com que você se machuque. Faz com que você sempre se veja na pior situação ou como a pior pessoa. É por isso que dominar os pensamentos é essencial. Por isso que escreve aqui, blindagem emocional, que é você dominar as suas emoções, dominar os seus pensamentos, isso garante para você uma mente muito mais tranquila e muito mais no presente. A Thalita, eu penso demais. Você precisa ter blindagem emocional, Thalita. Entende? A Giovana, estou até com dores de cabeça por pensar demais. Sim, esse é um sintoma mesmo, viu, Giovana? É um sintoma. Por quê? Porque imagina que aqui é como um processador, o nosso cérebro é como um processador de um computador. Imagina esse computador trabalhando sem parar.
o que vai acontecer uma hora com esse computador? Ele vai pifar, ele vai esquentar, não há como. E aí é onde a gente precisa entender que se você não começar a dominar esses pensamentos, você vai continuar com a sua autoestima doente. Uma autoestima doente tira a sua autoconfiança. Sem autoconfiança você não age, sem ação não há transformação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Thalita, mas se não pensar... Peraí, deixa eu só entender aqui, Thalita. Mas se não pensar, não faz nós tomarmos decisões precipitadas. Peraí, são coisas diferentes. Tudo bem? Você pensar, por exemplo, você tem uma decisão importante para tomar. E aí você parar, respirar, analisar a situação e aí tomar a decisão, correto? É isso que você tem que fazer. Aliás, as melhores decisões, escreve aqui, são as racionais e não as emocionais. O grande problema é que quando você pensa, tem os pensamentos aleatórios em uma grande velocidade, você muitas vezes perde essa capacidade de tomar uma decisão baseada em evidências. E aí você toma uma decisão baseada na emoção. E normalmente as piores decisões são as emocionais. Pode ter certeza disso. Tudo bem? Bom dia, Marli, seja bem-vinda. A Cruzane também, bom dia. A Lelê, achei que pensar demais era reflexo do TDAH. Olha, depende, claro. O TDAH também faz isso, mas eu vou te falar uma coisa que é meio polêmica, tá? Mas aqui é a minha visão como hipnoterapeuta. Tudo bem? O TDAH, as pessoas, né, são diagnosticadas com TDAH, mas o que se esquece, o que a medicina, a psicologia esquece, é de entender que, teoricamente, essa pessoa, ela não nasceu com esse sintoma. Ou seja, existe uma causa. Então, esse TDAH, ele surge como consequência, muitas vezes, do quê? De um ambiente que na infância foi muito pesado, de um ambiente onde essa criança foi muito estimulada e aí ela usou muito mais o cognitivo do que ela aproveitou, por exemplo, a infância para brincar. Então ela muito cedo ela foi exigida. Então são coisas que podem levar a esses pensamentos acelerados. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Giovana, me sinto exatamente assim, um computador prestes a explodir, né? Deve ser isso. Bom dia, Jéssica, Beth, Denial, também a Mônica, bom dia, a Ilma, Fátima também por aqui. E é exatamente isso, a gente se sente muitas vezes como vai explodir. É por isso que você precisa cuidar da sua autoestima. Aliás, vou fazer de novo o convite para você aqui que não entrou ainda na comunidade Autoestima Saudável gratuitamente, é grátis. Você só basta escrever autoestima aqui nos comentários para você receber uma mensagem lá no seu direct, e aí você clica e entra no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Na terça-feira, às terças, a gente faz encontros ao vivo, numa sala secreta lá do Zoom, onde eu faço processos terapêuticos, gratuitamente. Então, assim, não tem desculpa, tá bom? É só você digitar autoestima aqui e entrar lá, beleza? Então vamos pro segundo, falamos do segundo fato, pensar demais. Pensar demais. Vamos pro terceiro agora. O terceiro fato que mantém e que detona a sua autoestima. Escreve aqui, relações tóxicas. Relações tóxicas. E aqui eu sei que eu vou entrar numa seara que você talvez não gostaria de enfrentar. Você muitas vezes finge que está tudo bem para não ter que enfrentar isso. Porém, enquanto você mantiver relações tóxicas na sua vida, você vai, sem dúvida nenhuma, adoecer a sua autoestima. E uma relação tóxica não é apenas uma relação amorosa. Uma relação tóxica, bom dia Marli, uma relação tóxica é uma relação que você mantém com qualquer pessoa. Existem muitas relações entre mãe e filho, pai e filho, irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho que são tóxicas. E essas relações, elas têm a capacidade de adoecer a sua autoestima. Alguém aqui tem alguma relação tóxica? Escreve eu aqui só para eu saber. Bom dia, Sônia. Bom dia, Ruth.
A Marli, a Fabiana também por aqui, bom dia, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui sobre 5 fatos que adoecem a sua autoestima. Relação tóxica é como a kryptonita para o Superman. Sabe o Superman? O Superman, quando ele é um herói forte, né? O mais forte do mundo, ele voa, ele dá pirueta, ele salva o mundo. Só que quando ele está diante daquela pedra verde chamada kryptonita, ele perde todo o seu poder. E você, ó, o Luiz se identificou, bom dia Sônia, bom dia Verônica, bom dia Célia. E quando você se mantém perto dessa kryptonita, dessa relação tóxica, você perde toda a sua energia. E aí, claro que você se sente menor, você se sente desvalorizado, desvalorizada, você se sente incapaz. Então, entenda que esse é um fato que eu sei que muitas vezes você tem dificuldade de enfrentar. Você talvez tenha medo de romper com uma relação tóxica, principalmente se ela é muito próxima. Porque uma coisa é assim, você, sei lá, um colega de trabalho é tóxico com você, beleza. Claro que ninguém quer, sei lá, perder um emprego, mas digamos que é mais fácil de você cortar essa relação. Agora, quanto mais próximo de você, mais difícil. E aí é natural que você tenha o medo. Tudo bem? A Sônia estava e fiquei totalmente F aqui. Estava e fiquei totalmente desconectada de mim. Yoshi, sim, difícil de enfrentar. O marido é a kryptonita. E essa situação, quanto mais próxima essa relação é, claro que é mais difícil de você tomar essa decisão. Por isso, presta atenção, você precisa ter, escreve aqui, preparação. Você precisa recuperar a sua autoestima. Sabe por quê? Porque hoje você não consegue tomar essa decisão porque a sua autoestima está doente, a maneira como você se enxerga. Uma coisa que é muito comum, vou pegar o exemplo da Yoshi, que é um exemplo que muita gente vive. E eu sei disso pelos meus atendimentos de hipnoterapia, pelas pessoas que interagem comigo no Instagram, enfim. Muitas pessoas têm medo de se separar, por exemplo, especialmente as mulheres, porque elas acreditam que elas não vão dar conta sozinhas. Elas acreditam que não vão dar conta sozinhas. E isso foi uma construção feita a partir do quê? Dessa desvalorização da autoestima, desse adoecimento da autoestima. Porque se você se olhar sem as emoções, tenho certeza que você é totalmente capaz de sobreviver sem esse casamento. Ah, mas vai ser difícil. Sim, talvez no começo vai ser um pouco difícil. Toda ruptura, no início, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque você precisa se adaptar. É por isso que preparação é tão importante. E a preparação que você precisa agora é o quê? É você fortalecer a sua autoestima. É você fortalecer essa autoestima. Ela precisa estar saudável. Quando ela está saudável, quando você remove aquelas feridas emocionais que fazem você acreditar que você não é capaz, você ganha autoconfiança. E aí você enfrenta. Tem um livro, aliás, ontem eu fiz um vídeo falando de livros, eu gosto bastante de ler, e tem o meu livro, um dos meus livros favoritos e que mudaram muito a minha vida, chama-se Coragem, de um autor chamado Osho. O Osho foi podemos falar de um guru indiano extremamente polêmico, mas que tem reflexões bem profundas. E esse é um livro que eu recomendo, é um livro, não é fácil de ler, é meio indigesto, mas o Osho nesse livro tem um trecho, só para você entender, que ele fala da diferença entre o corajoso e o medroso, né? A pessoa que tem coragem e a pessoa que tem medo, né? Que está ali, que fica sem ação. Ambos têm medo, até porque o medo é uma emoção. Escreve aqui, o medo é uma emoção. Só que
qual é a diferença entre o corajoso e o covarde? Qual é a diferença entre o corajoso e o covarde? A diferença é que o covarde, ele é totalmente dominado pelo medo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então você precisa recuperar a sua autoestima para você dominar esse medo. Faz sentido? Você precisa dominar esse medo. Você precisa dominar as suas emoções. E isso você consegue através do quê? Da sua autoestima saudável. Quando você recupera a sua autoestima, você pode, aí sim, dominar esse medo. Tudo bem? Faz sentido? A Thalita, kryptonita. O que é? Desculpe a pergunta. Não, imagina, perguntem o que vocês quiserem. Kryptonita, de verdade, eu acho que nem existe, tá? Isso vem do filme do Super-Homem, lá nos anos 80. Isso, aí estou revelando a minha idade. Lá nos anos 80, o Superman, né, o Super-Homem, é o homem mais forte do mundo, o super-herói e tudo mais. E aí, ele vem de um outro planeta, né, pra Terra. Acho que é isso, essa é a história. Aí, quando ele fica diante de uma pedra uma pedra verde chamada kryptonita, que é uma pedra lá do planeta dele, ele perde todo o seu poder aqui na Terra. Entendeu? Ele perde todo o seu poder. Então ele não é mais o homem mais forte, ele não é mais o super-herói. Tudo bem? Acho que kryptonita não existe, a pedra não existe, tá? É um nome, eu acredito que é o nome da ficção ali da história. Tudo bem? Boa, Célia, o medo é uma emoção. Exatamente. Então, ó, esse foi o terceiro fato, relações tóxicas. Então, enquanto você mantiver essas relações tóxicas, isso vai detonar a sua autoestima. Então, vamos para o quarto. Que é, olha só, escreve aqui que esse eu tenho certeza também que é incômodo, que é querer agradar todo mundo. Alguém aqui se identifica com isso? Querer agradar todo mundo. Querer que todo mundo fique feliz com você. Querer agradar todo mundo. Esse comportamento ele é extremamente nocivo para a sua autoestima. Por quê? Porque quando você quer agradar todo mundo, primeira premissa, a Lelê já se identificou. Primeira premissa, isso significa que você não é prioridade da sua vida. Não dá para você fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Então, quando você quer agradar todo mundo, você passa a não se priorizar. Tudo bem? Faz sentido? Então, a vida só vai mudar quando você se colocar como prioridade da tua vida. É por isso que todo dia eu chego aqui, e isso, Liginha, bom dia, síndrome do bonzinho. Por isso que eu chego aqui todo dia e eu falo, que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Ou seja, é assim que você muda a sua vida, quando você se coloca como prioridade. E querer agradar todo mundo faz com que você, muitas vezes, faça coisas que vão contra o que você deseja, que vai, muitas vezes, contra os seus próprios valores. E aí, o que acontece? Isso vai gerando uma confusão mental e emocional em você sobre as suas capacidades, a sua capacidade de se impor. E aí você nunca tem voz. E o tempo todo você vai sendo desvalorizada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Diário da Ana Souza, seja bem-vindo. É a Ana da Comunidade Coragem, é isso? Diário da Ana Souza? Esse novo arroba? Muito bom. Querer agradar todo mundo, diz a Célia. A Gessilda, eu era assim, hoje as pessoas não aceitam o meu parecer. E é normal, Gessilda. E esse é o maior, e aliás, esse é o maior medo que existe quando você decide parar de agradar todo mundo, que é as pessoas não vão me entender. Não vão te entender. Porque elas se acostumaram com você de uma maneira, sempre fazendo tudo para elas. E aí, claro, quando você diz, olha, eu não vou fazer isso, ela estranha. Aí a frase mais comum é, nossa, mas você tá estranha, você não era assim. Alguém já ouviu isso? Gessilda já ouviu isso? Você não era assim. Não, realmente eu não era assim. Eu sou assim porque essa é a minha verdadeira essência. E dizer não é um dos maiores obstáculos para você manter a sua autoestima saudável. A dificuldade de dizer não.
Por isso que você precisa entender por que você tem medo de dizer não. Porque presta atenção, teoricamente, quando você nasceu, você não tinha esse medo. Faz sentido? Você não tinha esse medo de dizer não. Quando você era uma criança, você não falava umas coisas, às vezes até absurdas? Claro, porque você é criança, você fala. Você foi aprendendo a se moldar e é por isso que você precisa entender a tua história. Talvez algo aconteceu e que te moldou a ser a menina obediente, o menino obediente, a pessoa que diz sim para todo mundo e que quer carregar o mundo nas costas. Só que enquanto você tiver essa mentalidade de carregar o mundo nas costas, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Só vai piorar. Só vai piorar. Por isso que para aprender a dizer não, e não é libertador, alguém escreveu, a Gessilda, dizer não é libertador. É libertador. Quando você diz esse não, e você diz sem o medo do que os outros vão pensar, especialmente, presta atenção, as pessoas que te amam e que você ama, porque não é fácil você dizer não, por exemplo, para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para um marido. Não é fácil. Só que quando você diz isso sem nenhuma culpa, aí sim você entende essa frase que eu vou te dizer. Escreve aqui. Não é uma frase completa. Não é uma frase completa. Não precisa de explicação. Não, eu não quero fazer isso. Ponto. Não. É uma palavrinha que é muito poderosa. E ela significa muitas vezes a sua liberdade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. A Ana, aprendi a me libertar disso com você, trouxe clareza para a minha vida e sou eternamente grata, sou minha prioridade. Boa, Ana, excelente, é isso aí. Enquanto você não for prioridade da sua vida, você vai continuar à mercê das decisões das outras pessoas. E aí eu vou te fazer uma indagação. Ou você assume a sua própria vida e você se torna protagonista dela, ou você continua sendo coadjuvante na vida de outras pessoas. Qual é a tua escolha? Será protagonista da sua própria história e da sua própria vida, ou ser coadjuvante na vida de outras pessoas? Por que você não coloca a sua energia? Por que você não coloca o seu talento, as suas habilidades para construir a sua história? Ou você vai continuar construindo a história de outras pessoas? Você pode construir a sua própria história, só que com uma autoestima doente é muito mais difícil, eu diria impossível. Tudo bem? A Célia, aliás, então, entra para a comunidade Autoestima Saudável. Você que não entrou ainda, só escrever autoestima aqui, você vai receber um convite no seu direct. E na terça-feira tem aula ao vivo com um processo terapêutico no final. Todas as terças-feiras ao vivo, às 21 horas, eu dou uma aula ao vivo com um processo terapêutico no final. Você não tem desculpa para não recuperar a sua autoestima. Tudo bem? A Célia, estive numa situação assim, estava até com um então sogro no hospital de acompanhante. Daí o filho, com raiva de mim, falou que quando fosse visitar o pai, eu saísse da sala. Mandei mensagem, já que ele exige que eu saia da sala, ele pague alguém ou vai ficar com o pai. Até então eu iria ficar para agradar o meu ex-sogro e ex-cunhada. E olha só, você vê, aqui, às vezes a gente faz as coisas e a gente não observa, né, Célia, o que está acontecendo de verdade. E por que a gente faz isso muitas vezes automaticamente? A gente se coloca numa posição, às vezes, de desvalorização. Por conta das nossas feridas emocionais. Então isso é um padrão. Por isso que eu sempre digo, você não tem culpa dos comportamentos que hoje você tem. Porque muitos deles são consequência das suas feridas emocionais. Só que você agora tem, escreve aqui, responsabilidade. Responsabilidade para mudar isso. Porque essas feridas emocionais, elas fizeram com que a sua autoimagem, a maneira como você se vê, a sua autoestima, ela adoecesse. E aí você acha que você precisa dessas pessoas
para pertencer, para estar junto com elas, e não. Porque as pessoas, às vezes, elas não estão nem aí para você, elas não vão valorizar o teu esforço, como a Célia citou aqui. Elas não estão nem aí, porque elas estão mais focadas o quê? Nelas, entende? E aí vale a pena você se doar para alguém que não está nem aí para você? Desculpa, não dá, não faz sentido isso. Tudo bem? A Lelê, carregar o mundo nas costas, sim, isso é muito comum. A Célia, tô aliviada, mas ainda me sentindo traíra por achar que estou abandonando o velho no hospital. Tô errada? Não. O que tá errado aí é você se sentir, né, uma traíra. Isso tá errado. Então, isso tem a ver com alguma ferida emocional. Você talvez, o que tá fazendo você pensar dessa maneira é que existe algum medo de alguma consequência e principalmente de abandono, de você talvez viver uma situação parecida como a dessa pessoa que está no hospital. Então, assim, a sua atitude não está errada. O que está errado aí, vamos botar entre aspas, é esse sentimento, porque esse sentimento faz você sofrer. Tudo bem? A Neide, eu não tenho medo, mas eu não quero magoar. Não, você tem medo, Neide. Essa história de eu não tenho medo, não, essa aí pode ter certeza, você tem medo. Não querer magoar por quê? Porque você tem medo da consequência. Se alguém te magoa, você vai ter uma atitude com ela, certo? Então o medo que você tem é dessa consequência. O que essa pessoa vai falar ou vai pensar? Tudo bem? Então assim, sim, você tem medo. E é importante que você admita isso, tá bom? Isso, não é uma frase completa, não precisa de explicação. Isso, não é uma frase completa. Boa. A Silvia, eu também. Excelente. Vamos lá, vamos seguir aqui porque a gente vai falar da última. Sim, sério, Neide, pode ter certeza disso. Existe o medo aí. Não querer magoar. Não, você tem medo de magoar. O não, essa frase não é uma frase completa, eu entendi ela de verdade quando, por muitas vezes, eu falei não para pessoas muito próximas a mim e que eu sei que me amam, mas que queriam que eu fizesse coisas que não tinham nada a ver para mim. E eu disse esse não sem culpa, sem medo da consequência, se essa pessoa ia ficar sem falar comigo. Aliás, muitas delas cortaram relações comigo. Ok, vida que segue, tô aqui vivo, entendeu? E vamos para o quinto fato que está adoecendo a sua autoestima, que é comparação. Escreve aqui, comparação. E esse fato, ele está cada vez mais intenso na sua vida. A comparação, a maldita comparação. E por que ele está mais intenso na sua vida? Porque se você olha as redes sociais, o tempo todo existe uma vida perfeita sendo vendida. E ninguém posta suas derrotas. Faz sentido? Todo mundo só posta o quê? As suas vitórias. E aí você compara esse palco luminoso das redes sociais, onde está todo mundo feliz, comidas maravilhosas, né? Sorrisos para lá e para cá. E aí você compara isso com a tua realidade. Aí você olha para a tua realidade e fala, nossa, mas aqui não tem nada disso. E aí você se diminui. E aí você acha que você é incapaz, você acha que você é o problema, que você está errada, que você faz tudo de errado. E isso vai adoecendo a sua autoestima. Como é que você combate essa comparação, especialmente das redes sociais? Você precisa diminuir o teu tempo nas redes sociais. Você precisa diminuir o número de pessoas, talvez, que você segue e que de verdade não trazem nenhum benefício para você. Ah, Gata, mas eu gosto de acompanhar a vida das pessoas. Pois é, só que você está entrando numa zona perigosa de comparação. Inevitavelmente, inconscientemente, você vai se comparar. Puxa, eu queria ter aquela roupa. Puxa, eu queria estar fazendo aquela viagem. Só que aí você olha para a tua realidade e aí você vê que às vezes tá distante isso de acontecer. E aí você se sente mal. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A comparação. E a comparação também se estende o quê? Às pessoas próximas. Talvez irmãos, pessoas que estão vivendo uma situação que aparentemente parece melhor. Por isso que é tão importante você se autoconhecer.
E eu vou te explicar por quê. A Silvana, eu tenho medo de melhorar de carreira para não constranger os meus amigos. Olha só, isso aí, Silvana, não sei a sua história, tá bom? Mas eu vou falar de cara, assim. Provavelmente existe aí um medo de não pertencer, ou seja, você deve ter ferida do abandono ou da rejeição. Por quê? Porque se eu melhoro de carreira e os meus amigos não melhoram de carreira, o que vai acontecer entre a gente? Vai existir uma diferença. E aí, por sobrevivência, eu prefiro, e aí, claro, é uma decisão inconsciente, Silvana, eu prefiro não prosperar para ficar no mesmo nível dos meus amigos. E aí eu me auto-saboto muitas vezes. Ferida do abandono ou ferida da rejeição. Tudo bem? Provavelmente. Comparação. Por que é tão importante você se autoconhecer? Presta atenção agora no que o tio vai falar para você aqui, com todo o meu amor e carinho. Cíntia, bem-vinda. A Eliane também. E antes de eu falar algo que talvez é a coisa mais importante que eu tenho para te falar hoje, escreve autoestima aqui para você entrar na comunidade Autoestima Saudável gratuitamente, para você participar do nosso encontro de terça-feira às 21 horas. Vai ter um processo terapêutico que eu vou fazer no final para te ajudar a recuperar essa autoestima o quanto antes, tá bom? Entra, é gratuito para que você possa melhorar essa autoestima, para que você possa ter aí uma perspectiva de um ano incrível para 2025. Tudo bem? Vamos lá agora. A coisa que eu preciso falar para você. Quando você se compara e quando você permite que essa comparação ela dite o teu comportamento, quando você fica ali no feed, aqui no feed, rolando e vendo a vida dos famosos, a vida dos influenciadores, a vida dos seus amigos que mostram, né, uma vida perfeita, você acaba achando que você não é capaz de ter aquilo. Por quê? Porque você está vivendo uma realidade e a sua realidade você conhece bem. A comparação, ela adoece a sua autoestima de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Por quê? Porque a partir daquilo que você viu, ouviu, assistiu, um gatilho é acionado. Esse gatilho gera um pensamento. Por exemplo, puxa, eu não sou capaz de ter isso que o meu amigo tem. Isso gera um sentimento. E normalmente é um sentimento negativo. E com isso, você gasta muita energia. E aí, o que acontece? Por isso que você vai comer demais, por isso que você vai beber demais, por isso que você vai muitas vezes comprar demais. Tem muita gente que eu trato na hipnoterapia que estava atolada em dívidas e melhorou isso. Por quê? Porque ela parou de comprar compulsivamente. E por que ela parou de comprar compulsivamente? Porque ela tratou a causa. Porque ela substituía muitas vezes a dor emocional que ela tinha, o vazio emocional, por uma roupa. Então eu quero que você entenda o seguinte: você, talvez a sua situação hoje não seja boa financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, mas você não é o que você está vivendo. Você não é a camiseta, a camisa talvez surrada que você esteja vestindo. Você não é o sapato que talvez esteja furado. Você não é isso. Você não é isso. Você é uma pessoa totalmente capaz de ter uma vida diferente, desde que você recupere essa autoestima, desde que você esteja disposta a passar pelo processo, desde que você esteja disposta a enfrentar a sua história e as suas feridas emocionais. Aí sim você se transforma. Não adianta você projetar a sua vida numa imagem que você está vendo na internet. Toma muito cuidado, porque as pessoas só postam as suas vitórias. Ninguém posta as suas derrotas. Ninguém posta as suas cenas constrangedoras. Se você olhar para a rede social, está todo mundo feliz. E essa não é a realidade do mundo. Essa não é a realidade do mundo. Por isso que eu
eu uso a rede social para o meu trabalho e eu, assim, evito ao máximo de mostrar a minha vida. A minha vida, ela é uma vida feliz? É muito feliz hoje, muito feliz. E eu poderia mostrar todos os dias isso. Mas eu não faço exatamente porque eu estou lidando com pessoas que estão com a sua autoestima doente. E se eu fico mostrando o carro que eu tenho, se eu fico mostrando as viagens que eu faço, isso gera uma distorção nessa autoimagem de quem está vendo e gera o quê? Gera esse adoecimento. Entende? Então eu uso a minha rede social para conteúdo. E aí eu já até ouvi isso, nossa, o seu Instagram é chato. Pois é, vou fazer o quê? Eu não vou ficar mostrando poesia, né? Fotos lindas e maravilhosas. Claro que às vezes eu posto uma ou outra coisa, mas não é o que você vai encontrar aqui. O que você vai encontrar aqui é conhecimento, que é a minha missão, entende? É a minha missão. Então toma muito cuidado. Então eu vou te dar um conselho hoje. Assim que terminar aqui, sabe o que você vai fazer? Vai ali nas pessoas que você segue no Instagram e faz uma limpa. Porque tem gente ali que você segue e que só adoece a sua autoestima. Só adoece. Enquanto você não tiver essa autoestima forte, você vai se machucar. E a comparação, ela é terrível. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A comparação é um outro fato que mantém a sua autoestima doente. Boa, Meg, responsabilidade afetiva. São poucas pessoas que têm. E eu acho que a rede social hoje, pelo impacto que ela tem na vida das pessoas, ela deveria ter mais responsabilidade. Porque, claro que eu tenho o direito de postar uma coisa alegre da minha vida, uma conquista e tudo mais, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque principalmente se eu estou lidando com pessoas que estão com a sua autoestima doente, eu posso deixá-las pior. E não é o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar. Por isso que eu falo aqui todos os dias gratuitamente para você por 1 hora. Por quê? Porque eu quero te ajudar. Por isso que eu criei a comunidade Autoestima Saudável, gratuita, exatamente para poder impactar mais pessoas com o conhecimento que eu tenho. Não adianta eu ter esse conhecimento só para mim. Entende? Então, por isso, eu vou te fazer de novo o convite. Vem para a comunidade Autoestima Saudável. Recebe lá, você vai receber uma mensagem no seu direct. Clica no botão e entra no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar, sobre esses 5 fatos que adoecem a sua autoestima. Eu desejo para você um lindo final de semana e a gente se vê, tá bom? Um grande abraço. Tchau.